Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre fevereiro astrológico. Um mês que neste ano está estendido. Estamos em ano bissexto, fevereiro tem 29 dias. E mesmo sendo mais curto, é um mês intenso com acontecimentos muito importantes no céu. Já já nós vamos olhar todos esses acontecimentos, mas primeiro aqueles recados básicos. Muito obrigada. Meu primeiro recado é agradecer a você que está aqui, que me segue sempre há bastante tempo, que já se inscreveu nesse canal. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua escuta, da sua audiência por aqui. Deixa a sua curtida nesse vídeo e espalha o link por aí. Para você que está vindo pela primeira vez, bem-vinda e bem-vindo. Espero que goste do conteúdo. E se gostar, já sabe, se inscreva no canal e ative as notificações. E o que que fevereiro nos traz? O que que tem de importante nesse mês? Primeiro, a gente está na temporada aquariana até o dia 19 de fevereiro. Além do Sol passando por este signo, nós também teremos a companhia de Marte e Vênus logo, logo, passando também pelo signo do Aguadeiro, pelo signo do Aquário. Agora, o que realmente vai ter de importante neste mês? A gente tem três movimentos muito importantes. Aliás, quatro movimentos muito importantes. Quais são eles? Em primeiro lugar, um que está sendo muito observado, ou melhor, vai ser muito observado, está todo mundo analisando muito, que é a conjunção de Marte a Plutão a zero de Aquário. Marte e Plutão têm uma natureza muito parecida, e quando os dois estão em aspecto tenso, você já sabe, é uma receita explosiva. Desta vez, Marte encontra Plutão a zero de Aquário, o grau aonde nós tivemos a grande mutação, a conjunção de Júpiter com Saturno, em dezembro de 2020. Então, esse é o primeiro grande acontecimento do mês de fevereiro. O segundo acontecimento, que eu também julgo muito importante, também envolvendo Plutão e Marte, é a conjunção de Vênus a Marte. A conjunção de Vênus e Marte, ela tem um ciclo muito próprio, é um ciclo que eu ainda quero estudar. Não acontece também tão corriqueiramente. A última vez que nós tivemos a conjunção de Vênus e Marte foi em março de 2022. Vai fazer 2 anos. Você sabe o que mais vai fazer 2 anos agora em fevereiro? Tchan, tchan, tchan. Adivinha? Lembrou? A guerra Rússia-Ucrânia. Exatamente. Então, tem aniversário nefasto de uma guerra e esse eclodir da guerra Rússia e Ucrânia ocorreu naquele período em que nós tivemos essa conjunção muito potente de Vênus e de Marte, que aconteceu junto com Plutão no mesmo grau, a 27 de Capricórnio. Vamos olhar isso daqui a pouquinho. Dessa vez, nós temos Vênus se juntando a Marte, bem no comecinho de Aquário, ainda envolvendo Plutão mais uma vez, embora um pouco mais de distância. Vamos olhar isso mais de perto daqui a pouquinho. Esses são os dois primeiros acontecimentos que eu acho muito importantes no céu de fevereiro. O que mais nós temos acontecendo também no céu? Nós teremos ainda a conjunção do asteroide Quiron com a cabeça do dragão, o nodo norte. Isso também acontece agora em fevereiro. Teremos ainda a conjunção de Sol a Saturno, lá em Peixes.
já no finalzinho do mês, mas também tem algo interessante porque é uma tríplice conjunção. Isso porque a conjunção superior de Mercúrio ao Sol, a conjunção superior é aquela que acontece quando Mercúrio está em movimento direto, acontece no mesmo dia. Então, Mercúrio fica ensanduichado entre Sol e Saturno por algumas horas, enquanto faz a conjunção simultaneamente ao Sol e a Saturno. O Sol faz a conjunção a Saturno também nesse mesmo dia. Então, é um movimento que eu estou considerando bastante importante. E, além disso, né, esses 4 movimentos mais impactantes que eu já relacionei aqui, claro, nós ainda temos as lunações. Teremos a lua nova de Aquário, depois teremos a lua cheia de Virgem e todas as outras movimentações mais rápidas dos astros no céu. Então, fevereiro é esse mês muito especial, mais curto, mesmo quando é mais longo, e, além de tudo, a gente ainda tem carnaval no menu deste mês. Vamos olhar, então, com cuidado, cada um desses movimentos. Antes de eu compartilhar a minha tela, antes de eu abrir os mapas, eu gostaria de falar um pouco sobre esta conjunção que nós vamos ter de Vênus e de Marte, porque é uma conjunção que está fazendo aniversário também. Eu achei que ela é muito especial, considerando a coincidência, né? Que não é nada coincidência, com os acontecimentos históricos, com os fatos aqui na Terra. Então, vamos rememorar algumas coisinhas. Primeiro, você vai lembrar que Vênus tinha ficado retrógrado lá em 20 de dezembro de 2021, em Capricórnio, ficou retrógrado até 30 de janeiro de 2022, voltou ao movimento direto. E aí, Marte, que estava num movimento mais rápido do que Vênus, classicamente, Vênus se movimenta muito mais rapidamente do que Marte, mas como Vênus estava voltando de uma retrogradação, ainda recuperando velocidade, Marte estava extraordinariamente andando mais rápido do que Vênus naquele período. Então, Marte fez uma conjunção com Vênus no dia 16 de fevereiro, ali pelo meio de Capricórnio. Depois, Vênus recuperou a sua velocidade normal e acompanhou Marte, de maneira que eles se encontraram de novo no dia 3 de março de 2022. Você vai lembrar que eu falei aqui por bastante tempo que Vênus e Marte, na verdade, ficaram em órbita de conjunção por quase 2 meses, por várias semanas, exatamente por causa desse movimento muito lento de Vênus. Mas a conjunção exata entre eles foi no dia 3 de março de 2022, no grau 27 de Capricórnio, envolvendo Plutão. Vocês lembram como aquele período foi bombástico? Vocês lembram como aquele período foi tenso, foi difícil, e nós tivemos, inclusive, a eclosão da guerra Rússia-Ucrânia. Ah, e foi por causa dessa conjunção de Vênus e Marte com Plutão? Não. Tinha várias outras coisas no céu naquele período. Entre elas, nós tínhamos ainda se desdobrando a quadratura de Saturno e Urano. Uma quadratura, um ciclo classicamente associado com crises, com questões geopolíticas importantes. Porém, essa conjunção do período de Vênus e Marte, sendo eles 2 planetas rápidos,
funcionando como detonadores, como gatilhos, essa conjunção entre os dois, naquele momento periclitante, unidos a Plutão, funcionou sim como um gatilho, como um detonador para as tensões que já estavam se acumulando lá naquele período. Pois bem, desde então, quer dizer que Vênus nunca mais encontrou com Marte? Não, eles não tinham mais se encontrado a ponto de fazerem o casamento justinho entre eles. Não, Eunice, você deve estar enganada. Não estou. E eu vou te dizer por quê. Você vai lembrar que Vênus também ficou retrógrado agora em 2023, entre julho e agosto, no signo de Leão. Pois bem, lá no mês de julho, Vênus chegou bem juntinho de Marte em Leão. Chegou a uma distância de 3 graus. Marte já estava no fim de Leão, ali entre os graus 26 e 27. Vênus estava vindo atrás. Vênus chegou até o grau 24, mas ela já estava muito desacelerada. Isso foi na primeira semana de julho de 2023. Vênus já estava bem lenta, se preparando para retrogradar. Marte acelerou e foi embora. Então, eles realmente não se encontraram. Chegaram muito perto, mas o encontro não se consumou. Portanto, esta vai ser a primeira vez que eles se encontram. Essa é a conjunção que ocorre depois daquela conjunção lá de março de 2022. Então, 2 anos depois, eles estão se encontrando de novo no signo seguinte. Da outra vez foi em Capricórnio, agora vai ser em Aquário. E aí, o que mais que a gente tem fazendo aniversário? Como eu disse, temos 2 anos da guerra Rússia-Ucrânia e que os especialistas em geopolítica estão dizendo que talvez ainda não acabe tão rápido assim, né? Vi algumas análises recentemente, e alguns especialistas, alguns analistas, dizem que a previsão é que esse conflito se estenda por cerca de 5 anos. De 2022, talvez até 2027, ainda haveria desdobramentos sobre esse conflito. E a outra coisa, né, que a gente sabe que tem aí uma porção de cortinas de fumaça a respeito desse conflito. E a gente sabe, na verdade, que tudo isso aí foi uma grande estratégia americana para chegar mais perto da Rússia, né? Estados Unidos mobilizando OTAN, que já não tem a mesma função que tinha quando foi criada. OTAN, Organização do Atlântico Norte, que teria sido criada depois da Segunda Guerra Mundial para defender a Europa. A gente sabe que já não faz isso. Na verdade, a OTAN tem outras funções hoje e tem muito da mão dos Estados Unidos. Hoje ela tem uma função muito mais de controle dentro do continente europeu. E a OTAN estava se aproximando muito dali da Ucrânia. Para quê? Para chegar cada vez mais perto da Rússia. E mobilizou a Ucrânia, né, manipulando aí a Ucrânia para atender aos seus interesses, de modo que esse conflito tem se estendido até então. Quem perde? A população, é claro, em primeiro lugar. E o que está por trás de tudo isso? Os interesses americanos de enfraquecer a União Europeia, de desviar atenções, enfraquecer a União Europeia. Para quê? Porque a Europa se fragiliza e quem é que ganha com isso? Obviamente, Estados Unidos.
Além de tudo, a ideia era tirar a Rússia do cenário, mas eles quebraram a cara, porque não foi tão fácil nem tão simples como eles acharam que seria. E aí, o que que a gente está vendo agora? A Europa numa bagunça só, a Europa numa confusão medonha. A França está em polvorosa, com greves de trabalhadores do setor rural pressionando Macron. Tem um racha entre França e Alemanha, as duas maiores economias da Europa. Inclusive, nesta semana que eu estou gravando esse vídeo, também houve mais um impasse, porque a Alemanha estava finalmente fechando o acordo com o Mercosul, a União Europeia fechando o acordo com o Mercosul, um acordo que já está caducando, né? Um acordo que está sendo pensado já desde os anos 90. Agora, quando finalmente parece que o negócio ia rolar, a França vai lá e se mete no meio e parece que o negócio desandou de vez. Então, esse conflito, essa guerra, na verdade, criou muitos problemas dentro do continente europeu e o senhor Putin não se enfraqueceu como eles imaginavam a princípio. Então, aqui estamos, fevereiro de 2024, 2 anos de conflito Rússia-Ucrânia, com Europa e Tio Sam quebrando a cara. A Alemanha, principalmente, foi um dos países que mais perderam com esse conflito, devido ao afastamento que teve que fazer da Rússia. Enfim, minha gente, achei muito interessante trazer isso aqui, porque essa, essa conjunção Vênus-Marte-Plutão se repete de novo neste ano, embora se repita num signo diferente e num orbe também um pouco mais amplo. Lá em 2022, nós tivemos Vênus, Marte e Plutão exatamente no mesmo grau, 27 de Capricórnio. Agora, essa conjunção vai acontecer com Vênus e Marte a 6 de Aquário, Plutão a 1 de Aquário, entre 0 e 1 de Aquário. E também é interessante notar que Vênus e Marte estarão em quadratura a Júpiter. Será que a gente vai ter questões ligadas àquele conflito sendo atiçadas de novo? Quero crer que seja provável, porque essa configuração que se formou lá naquele período, com certeza não foi coincidência, né? Então, vamos ver como é que isso se desenrola. Não podia deixar de chamar a atenção para isso. Como vocês sabem, eu gosto muito de observar ciclos, gosto muito de observar a dança dos planetas, e me chamou muito a atenção esse novo encontro de Vênus e de Marte em condições similares àquilo que a gente teve 2 anos atrás, no período, exatamente no mesmo período em que eclodiu esse conflito lá no leste europeu. Vamos ver o que vai ser agora. Bom, eu vou compartilhar agora a minha tela para a gente começar, então, a olhar os mapas. E cá nós estamos, 1º de fevereiro de 2024. Começamos o mês com a Lua na fase disseminadora ainda, fechando o ciclo iniciado em Capricórnio. Um ciclo que, como nós sabemos, ativou os eclipses do mês de outubro. A lua nova de janeiro em Capricórnio, a 20 de Capricórnio, fez quadratura com o eclipse do dia 14 de outubro. A lua cheia de Leão fez quadratura com o eclipse de 28 de outubro.
é este ciclo que nós ainda estamos desdobrando, abrindo o mês de fevereiro com a Lua na fase disseminadora, ainda aqui no signo de Libra. Então, eu vou passar aqui o dia a dia e conforme a gente for avançando na ordem cronológica, eu vou trazendo aqui os acontecimentos para a gente ir analisando. Então, dia 1º, o mês abre com a Lua na fase disseminadora. No dia 2, nós temos a Lua entrando na fase minguante. A Lua estará em Escorpião, fará o seu aspecto com o Sol em Aquário. Lua minguando em Escorpião, eu sempre digo, é uma redundância. O minguante favorece as conclusões, os encerramentos, as eliminações, as limpezas, as análises e os estudos. E, no caso de Escorpião, a gente tem tudo isso duplicado. Também no dia 2, nós teremos Mercúrio, já no fim de Capricórnio, em bom alinhamento com Netuno lá em Peixes. O Mercúrio é normalmente mais seco, mais duro, mais econômico e sisudo em Capricórnio, que aqui se suaviza um pouco mais, se sensibiliza, ativando uma imaginação. Então, a gente tem esse início de fevereiro com uma comunicação que pode ser, ao mesmo tempo, bastante eficiente, porém também criativa. No dia 5 de fevereiro, o que temos acontecendo? O Sol, passando por Aquário, faz um bom contato com o asteroide Quiron em Áries. O que isso pode nos trazer? Sol em Aquário, representando esses propósitos de busca de um pensamento desprendido, idealista, bastante lúcido. Essa passagem do Sol por Aquário que ilumina os valores de fraternidade, os valores de viver em coletivo, de nos inspirarmos por essa ideia da grande comunidade humana. Quando ele faz esse contato com Quiron, nos ajuda também a olhar para aqueles aspectos em nós e nos nossos pares, aquelas pessoas com quem convivemos, que podem nos diferenciar de uma forma negativa. Lembra que o Quiron, além de ser chamado o curador ferido, ele também simboliza a ideia da exclusão, a ideia do bode expiatório, das pessoas que ficam naquele lugar do forasteiro, do outsider, aquelas pessoas que não se encaixam muito. Aquário já traz uma tônica parecida, dessa diferenciação, a gente buscando ser tão autênticos que às vezes a gente não percebe o quanto a gente se destaca, se isola, se aliena. Então, o bom contato de Sol-Quiron nesse contexto, envolvendo Aquário e Áries, pode nos ajudar nesse sentido de integração daqueles elementos que podem parecer alienados, que estão muito à margem, que estão fora do pensamento mais convencional. Não é nem convencional que eu quero dizer aqui. Aqueles que estão fora da consideração social normal. Por quê? Porque são os indivíduos que ficam à margem por um motivo ou por outro, as minorias, aqueles que estão segregados de alguma forma. Então, esse bom contato de Sol-Quiron pode nos ajudar a encontrar saídas para que favoreçam a integração desses indivíduos, mas também de partes nossas, né? Quando a gente olha no sentido individual, partes nossas que por acaso tenham ficado alienadas. No mesmo dia, Vênus também toca esse Quiron. Vênus em Capricórnio faz também uma quadratura com Quiron, portanto, no dia 5 de fevereiro, Quiron está muito ativado. Isso traz em nós uma sensibilidade muito grande
para essas temáticas que eu mencionei, daquilo que está excluído, daquilo que está alienado, daquilo que é isolado socialmente, ou isolado dentro de nós, as nossas partes mais delicadas, mais frágeis. É um dia que a gente pode ter oportunidade de trabalhar melhor na cura de todas essas partes. Nesse dia também, Mercúrio entra em Aquário, sai de Capricórnio, Mercúrio entra em Aquário e logo que entra ele já faz o contato com Plutão. Portanto, é realmente um dia muito potente, é um dia que até os nossos pensamentos estão numa direção de mais transformação, numa direção muito arguta, de muita profundidade, mas uma profundidade que a gente consegue obter sem tanto envolvimento emocional, sem tanto investimento pessoal. Então, 5 de fevereiro está um dia bem interessante, está um dia bastante especial. No dia 6, a Lua entra na fase balsâmica, que é a última parte desse ciclo, começando a concluir esse ciclo iniciado em Capricórnio. No dia 7, que vai ser no dia 7 de fevereiro, que é uma quarta-feira, nós teremos Vênus já em bom contato com Urano. Isso favorece a postura, a atitude mais desprendida dentro dos relacionamentos amorosos, favorece que a gente, ao mesmo tempo que firma compromissos, já que Vênus é uma Vênus capricorniana nesse caso, uma Vênus séria, não é uma Vênus muito frívola, porém, são compromissos firmados que incluem o respeito à individualidade do outro, à liberdade do outro. Esse bom contato de Vênus com Urano favorece esse desprendimento, favorece esse respeito às liberdades, favorece a gente também olhar para as relações com mais desapego. Vênus e Urano também favorece a inventividade nos nossos contatos. Nesse dia, nós também temos Marte, o outro astro que é associado com relações amorosas, por ter uma função sexual. Nesse dia, Marte, também em Capricórnio, faz um bom contato com Netuno, já que já traz também uma sensibilidade para a nossa ação, para a nossa atitude. Então, a gente tem Vênus em contato com Urano, Marte em contato com Netuno, 2 astros de relacionamento íntimo associados com 2 planetas exteriores. Então, é um dia que a gente pode fazer algumas mudanças nas nossas dinâmicas relacionais. Seguimos adiante, no dia 8, que é quinta-feira, nós temos o Sol em Aquário fazendo quadratura a Urano. Esse é um aspecto que o Sol faz a Urano. O Sol faz tensão com Urano 4 vezes ao ano. Neste caso, ele está começando a fechar o ciclo iniciado com Urano, da última vez que o Sol passou por Touro, lá em 2023. Então, essa quadratura de Sol-Urano nos convida a pensar o que a gente conseguiu mudar efetivamente na nossa atitude pessoal, na nossa identidade, nos nossos propósitos, desde abril de 2023. Aonde a gente conseguiu fazer mudanças, aonde a gente conseguiu quebrar alguns paradigmas, alterar coisas de maneira significativa. Então, só Urano convida a ter esse olhar também desprendido em relação às coisas que a gente precisa modificar em nós mesmos e na forma como a gente se coloca no mundo e na nossa vida. Nesse contexto que a lua nova de Aquário vai acontecer no outro dia, vamos ter a lua se renovando no dia 9 de fevereiro, às 19h59, a 20h40 de Aquário,
numa quadratura de pouco mais de 1 grau ao planeta Urano, que é o regente tradicional que é o regente moderno desse signo. Portanto, a gente tem, mais uma vez, uma lunação acontecendo com uma forte ativação de Aquário. Quer dizer, perdão, uma forte ativação de Urano. O que isso significa? Você já sabe. Essa é uma lua nova, essa é uma lunação que promete as surpresas, os choques, as reviravoltas, as situações insólitas, inusitadas, normalmente associadas com Urano. Então, é uma daquelas lunações bombásticas, com revelações de última hora, com coisas significativas acontecendo. E essa lunação, inclusive, vai acontecer em conjunção ao ascendente do mapa da independência do Brasil. Então, esperem alguns pipocos aqui nas questões dentro de casa. Então, aqui está o mapa da lua nova. Para Brasília, o Sol e a Lua estão na casa 6, uma casa que tem a ver com o serviço público, tem a ver com questões de saúde, tem a ver com emprego. É aí que podemos ter as maiores surpresas. Urano estará no fim da casa 8, uma casa associada a tributos, associada também a questões ligadas ao sistema bancário. E nós já teremos Vênus e Marte aqui muito próximos, e nesse mesmo dia nós teremos também Mercúrio em quadratura a Júpiter. A quadratura de Mercúrio a Júpiter, ela se confirma, ela se torna exata no dia seguinte, que é o dia 10 de fevereiro. Aliás, já estaremos em pleno carnaval, né? O carnaval já começa na sexta-feira, dia 9, e teremos, então, a lua nova acontecendo na sexta-feira, dia 9, na sexta-feira de carnaval. Aliás, é bem interessante a gente notar, né? O carnaval no Brasil, ele oscila ano a ano. Às vezes é em fevereiro, às vezes é em março. E essa mudança também traz uma tônica muito distinta para o carnaval a cada ano, porque agora, nesse ano, por exemplo, a gente vai ter um carnaval super aquariano. Olha esse mapa aqui. Abrindo o carnaval na sexta-feira, nós teremos 4 astros no signo de Aquário. Teremos Plutão, Mercúrio, ainda muito próximo a Plutão, Lua e Sol, porque vai ser lua nova, todo mundo em Aquário. 4 astros em Aquário, Vênus e Marte estão vindo ali do fim de Capricórnio. Tem anos que acontece em março e aí a figura é outra. Nós temos geralmente um céu muito aguado, com muita coisa em peixes. Então, a tônica de Aquário traz muito aquela coisa meio geração tropicalistas. Eu sou de ninguém, todo mundo é meu também. Então, é um carnaval mais desprendido, mais desapegado, talvez mais inventivo, mais inovador. Já o carnaval de peixes é aquele carnaval onde as pessoas se perdem mais, elas se jogam mais, talvez até se bebe muito mais, não sei. É algo que é interessante de a gente observar. Isso acabou de me ocorrer literalmente agora. Então, foi apenas algo que eu achei interessante de trazer aqui, olhando para esse mapa. Então, é isso. A lua é nova na sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro. No dia seguinte, que é sábado, como eu já disse, a gente tem a quadratura de Mercúrio a Júpiter. Mercúrio em Aquário, Júpiter em Touro. Cuidado aí com a comunicação, que pode estar um pouco mais arrogante, um pouco mais exagerada. Interessante prestar atenção a isso também.
Seguindo adiante, a gente chega, então, no dia 13 de fevereiro, que é exatamente a terça-feira de carnaval. O que que a gente tem de especial nesse dia? Marte entrando em Aquário. E você já sabe, Marte entra em Aquário, Plutão está a 0 de Aquário, e é aí nesse grau que acontece esse encontro muito potente entre os dois. No mesmo dia 13, nós teremos Vênus em contato favorável com Netuno. Mas esse contato de Vênus com Netuno é muito pouco para apaziguar a explosividade do contato de Marte com Plutão. Por quê? Eles são dois astros de natureza um pouco parecida. A gente, inclusive, costuma dizer que Plutão é a oitava mais elevada de Marte. Marte é um planeta de agressividade, de ação, é um planeta associado com libido, com o nosso poder pessoal, a nossa força de ir atrás do que a gente quer, entre muitas outras coisas. E Marte, a gente diz, é a sobrevivência individual, é a defesa da minha sobrevivência. Plutão é a sobrevivência da espécie. Plutão é o poder coletivo, é a força de transformação, que muitas vezes ocorre através de muita destrutividade. Os dois astros, eles têm a ver com a agressividade crua, bruta. Quando estão juntos, é muito comum a gente ver uma eclosão significativa de violência, de agressividade, a gente vê muitos embates, muitos confrontos, abusos de poder, conflitos de poder, especialmente se isso ocorre em tensão com outras partes do céu, que é o caso aqui. Nós temos, então, Marte fazendo o encontro com Plutão a 0 de Aquário, os dois ainda em quadratura com Júpiter, embora seja um aspecto amplo, um aspecto já de 8 graus. Esse encontro de Marte com Plutão ocorre efetivamente no dia 14 de fevereiro, que é a quarta-feira de cinzas, ainda no grau zero. E aí, como eu já tinha dito, esse grau zero é o grau onde aconteceu a grande mutação, a conjunção de Júpiter com Saturno, em 21 de dezembro de 2020. É mais um momento em que os significados dessa grande mutação que vão se desdobrar ao longo de 2 séculos, como você já sabe, Júpiter e Saturno ficam cerca de 200 anos se encontrando sempre no mesmo elemento. A grande mutação ganha esse nome exatamente por isso. Então, cada vez que tivermos um movimento importante acontecendo no grau zero de Aquário, a gente aciona aquilo de novo, a gente lembra daquilo de novo. Essa conjunção Marte-Plutão, ela é potente, ela é explosiva, ela é intensa e ela inspira cuidados, ela requer muita cautela, porque ela geralmente ocorre em períodos em que violência pode eclodir, a agressividade também fica muito mais intensificada. Isso é particularmente mais impactante para pessoas que têm planetas ali bem no comecinho do signo de Aquário. Então, prestem atenção, não se exponham, muito cuidado aí nesse carnaval para você brincar em segurança. Então, isso é o dia 14 de fevereiro, como eu já disse. Um dos movimentos mais importantes do mês é essa conjunção de Marte com Plutão, que ela é muito forte e muito explosiva. Não fui olhar mapas de outros países para verificar como isso poderia se dar, aonde isso aí poderia pipocar de maneira mais intensa, mas, como já disse, nós temos vários conflitos bélicos em andamento ao redor do mundo. A gente tem o conflito Israel-Hamas na Palestina, na faixa de Gaza, a gente tem Rússia e Ucrânia fazendo aniversário, a gente tem
situação delicada também no Iêmen. A gente tem várias situações em vários lugares do mundo. No Sudão. Por isso, quando a gente tem uma configuração como essa no céu, realmente inspira cuidados e podemos ter notícias não muito agradáveis durante esse período. Bom, no dia seguinte, o que mais nós teremos? Aliás, entre os dias 14 e 16 de fevereiro, também teremos novamente conjunção de Lua e Júpiter no céu, que é importante pontuar por causa da beleza no céu noturno. Júpiter está perto de desaparecer do céu porque o Sol está caminhando para fazer uma nova conjunção com Júpiter, quer dizer, quando ele faz conjunção, Júpiter desaparece do céu. Por isso, nós estamos aí nas últimas semanas em que podemos ver Júpiter no céu e agora a Lua estará destacando esse Júpiter nesse período. No dia 15, além de nós termos a conjunção de Lua-Júpiter, também teremos nesse dia Mercúrio em bom aspecto com Quíron, mais uma vez favorecendo nós pensarmos a respeito de questões importantes no nosso processo de cura, nos processos terapêuticos que podem nos ajudar a melhorar a nossa comunicação e os nossos pensamentos. Vamos avançando. No dia 16, é o dia que Vênus entra em Aquário também. E aí nós teremos, depois que Vênus entrar em Aquário, nós teremos Plutão, Vênus, Marte, Mercúrio, Sol. Teremos por alguns dias 5 astros no signo de Aquário. É muita energia aquariana sendo ativada. Vênus entra em Aquário, como eu já disse, no dia 16, aonde ela ganha uma expressão muito mais desapegada, desprendida, uma, uma, uma forma de se relacionar mais experimental, mais livre também, onde se preserva, onde se busca preservar muito mais a autonomia, a independência, ao invés de buscar aquele processo de fusão e de grude com os parceiros. Nesse mesmo dia, nós também teremos Mercúrio fazendo quadratura a Urano. Então, aqui tem um momento de talvez algumas altercações, aonde esse Mercúrio quadrando Urano pode indicar alguma inflexibilidade na nossa comunicação, na nossa expressão de pensamentos, de ideias. Então, é outro dia em que a gente precisa se atentar para a maneira como a gente faz os nossos contatos, as nossas interações pelo mundo, especialmente se você é uma pessoa que lida com gente, que lida com atendimento ao público. Aqui é um daqueles dias que está meio nervoso, onde a gente pode ter alguns embates ideológicos. É nesse dia também que a Lua entra na fase crescente, na fase do quarto crescente, e começa a aparecer no céu mais luminosa. No dia 17, além de nós termos Mercúrio em quadratura com Urano, nós também teremos Vênus conjunta a Plutão. Do mesmo jeito que Marte fez a conjunção nos dias anteriores, é a vez de Vênus casar com Plutão. O que isso significa? Se, por um lado, Marte é um planeta de agressividade, de poder pessoal, Vênus é um planeta de afeto, é um planeta de gostos, de desejos, de como expressamos nossos afetos e como nos relacionamos. Vênus em contato com Plutão traz paixão, intensidade, traz essa busca de posse, mas aqui tem a contradição, porque eles estão em Aquário. Então, como é que isso vai se expressar?
provavelmente de uma maneira que a gente não está tão preocupada em controlar o outro, com essa possessividade em relação ao outro, mas a gente pode ir muito para os confrontos, a gente pode ter essa obsessão com a verdade das coisas, a gente pode ter essa obsessão com ser livres de uma maneira muito diferente, levando o outro junto. Eu fico curiosa para ver como é que isso aí pode se expressar. Isso porque é tudo muito novo para nós, né? Nós nunca vimos Plutão em Aquário. Por isso, a gente nunca viu uma conjunção de Vênus com Plutão em Aquário, que é um negócio muito diferente. Plutão tem um ciclo de 248 anos, como você sabe. Então, não tem ninguém vivo que tenha isso no mapa, que tenha uma conjunção de Vênus-Plutão neste signo. Então, a gente fica curiosa para ver como é que isso vai se expressar e nós vamos aqui assistir de camarote. Perdão? Seguindo adiante, no dia 19, nós teremos o Sol entrando no signo de Peixes. É nesse dia também que teremos Quíron em conjunção à cabeça do dragão ao nodo norte, no grau 16 de Áries. O que isso pode significar? Pode ser um dia ou dias, porque essa conjunção fica exata no dia 19, mas nós temos aí vários dias em que esses dois pontos ficam se aproximando. Então, nós temos aí vários dias favorecendo encontros interessantes com pessoas ou com situações que podem nos ajudar nos nossos processos de cura, nem iluminações a respeito das coisas que nos machucam, que nos incomodam a respeito de nós mesmos, na maneira como olhamos para nós, na maneira como nos posicionamos diante do mundo, que é o que tem a ver com o signo de Áries, que tem a ver com esse trânsito de Quirón passando por este signo, a nossa dificuldade em ser assertivos, em nos defendermos, em estabelecermos os nossos limites de uma maneira direta, limpa, honesta. Então, temos pela frente aí alguns dias que favorecem nós termos percepções a respeito de tudo isso, e muitas dessas percepções podem nos vir pela observação do outro diante de nós, por encontro com outras pessoas que talvez já trabalharam isso em si mesmas, ou às vezes por assistir situações que consideramos injustas e que também despertam algo dentro de nós. Então, fiquem atentos, porque a gente vai ter essa conjunção de Quirón com a cabeça do dragão a 16 de Áries. Quero crer que seja uma conjunção bem interessante, bem potente. Aqui a cabeça do dragão indicando esse caminho para onde estamos indo, o encontro com Quirón indica: precisamos olhar para esse processo de cura individual, para esse processo de cura do masculino, arquetipicamente falando. Eu vou analisar isso um pouco mais para frente. Bom, aí o Sol também entra em Peixes no dia 19, né? Inaugurando a temporada pisciana. Esse Sol em Peixes começa a trazer a água de uma forma mais nítida para o céu. Parabéns a todos os piscianos. O Sol iluminando o signo de Peixes também começa a sinalizar a conclusão do ciclo astrológico de 2023. No dia 20, a Lua entra na fase corcunda, a partir do signo de Câncer. No dia 21, entre os dias 21 e 22, porque a conjunção já acontece na virada de um dia para o outro, teremos finalmente, olha que lindinho, ou olha que bombinha nós temos aqui, teremos Vênus conjunta a Marte no grau 6 de Aquário. 6 de Aquário, ainda em órbita de conjunção a Plutão, que adiciona
poder, potência e profundidade a tudo isso. Como se não bastasse, a Lua está lá de novo salientando tudo. Então, teremos conjunção de Plutão, Vênus e Marte bem no começo de Aquário. Olha onde a Lua vai estar, em Leão. A Lua entra em Leão no dia 21 e vai ficar em Leão ali pelos 2 dias seguintes, realçando muito esse encontro de Marte e de Vênus, formando de novo uma cruz T, cujo foco vai ser Júpiter. Então, no dia seguinte, olha, os dois já estarão no grau 7 de Aquário, a Lua estará em Leão, e olha aqui a cruz T ainda mais nítida. Então, já falei bastante dessa conjunção de Vênus e Marte no começo desse vídeo, não vou me estender muito, só que é uma conjunção muito potente, muito importante, porque eles fazem esse movimento cíclico a cada 2 anos aproximadamente. Não é um ciclo regular que aconteça sempre com a mesma periodicidade, porque os movimentos de Vênus e Marte são muito diferentes. Mas dessa vez está acontecendo com praticamente 2 anos de distância entre as duas conjunções. Então, 21 e 22 temos essa conjunção de Vênus a Marte, envolvendo Plutão, envolvendo a Lua. No dia 23, Mercúrio. No dia 23, Mercúrio já entra em Peixes. Essa entrada de Mercúrio em Peixes, ela não é tão favorável, como a gente sabe. Mercúrio é um planeta de ar, então ele é seco e frio. Então, o elemento água não é tão favorável para o funcionamento de Mercúrio, mas em Peixes ele está operando num modo mais criativo, num modo mais imaginativo e mais sensível também. 24, nós teremos Vênus em Aquário fazendo quadratura a Júpiter, a quadratura ocorrendo em signos fixos. Pode indicar um período aí de teimosia, de embates, um período que, às vezes, tensões entre Vênus e Júpiter, às vezes, se manifestam com preguiça, com indolência ou simplesmente teimosia da boa, né? Especialmente por causa dos signos que esse aspecto está envolvendo. E é nesse dia, e é nesse contexto também, que nós teremos a lua cheia de Virgem. Vou mostrar para vocês bem rapidamente o mapa da lua cheia. A lua vai ser cheia no dia 24 de fevereiro, às 9h30 da manhã, no horário de Brasília. Teremos aqui uma conjunção tríplice entre Mercúrio, Sol e Saturno, e a Lua sozinha lá do outro lado, isolada por hemisfério, a Lua ocidental, a 5 de Virgem, fazendo oposição a esse trio, ela aqui como uma alça de balde. Então, a Lua ganha um destaque muito significativo. É uma lua cheia, de novo, bastante interessante, bastante potente, por causa desse grande destaque que a Lua ganha. E ela se opõe a Mercúrio, que é o regente de Virgem. Então, a gente vai falar mais também dessa lua cheia no devido tempo. 25, Vênus ainda está se afastando da quadratura a Júpiter. 27 é a vez de Marte, ali cruzando o limiar entre o primeiro e o segundo decanatos de Aquário. É a vez de Marte quadrar Júpiter, que também está cruzando o limiar entre o primeiro e o segundo decanatos de Touro. A quadratura de Marte a Júpiter é também um momento interessante de prestar atenção. De novo, acontecendo em signos fixos, pode implicar em teimosia, mas aqui
numa instância diferente, já que Marte é planeta masculino, de atitude, egóico. Então, essa quadratura de Marte a Júpiter ela já tem uma conotação diferente da de Vênus. Por quê? Aqui a gente pode ter posturas muito arrogantes, a gente pode estar numa atitude muito desmedida, a gente não tem muita noção da força que a gente precisa empregar nas coisas que a gente está fazendo. E sabe aquela coisa, você vai botar a mão e você acaba quebrando porque você não consegue medir essa força com que você vai fazer as coisas. Às vezes isso também pode se manifestar com a arrogância dos embates ideológicos, a gente querendo forçar a barra com as pessoas, a gente querendo impor a nossa atitude, a nossa opinião, o nosso jeito de fazer, porque é do nosso jeito que é melhor. Então, processos de intimidação, processos de arrogância, tudo é possível com essa configuração, além desse excesso de confiança, aquela coisa de a gente achar que está podendo e às vezes a gente pode quebrar a cara. Então, 27 é o dia da quadratura de Marte a Júpiter. E, finalmente, dia 28, o quarto grande momento desse mês, que você vai lembrar que eu enumerei lá no começo, né? Que a gente tinha pelo menos 4 grandes momentos acontecendo no céu em fevereiro. Aqui nós teremos, então, a tríplice conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno, que ela é especial por quê? Porque nós temos 3 astros muito próximos, exatamente no mesmo dia. Conjunção de Mercúrio e Sol, ela é extremamente comum, ela acontece várias vezes ao ano. Conjunção de Mercúrio e Saturno acontece pelo menos uma vez ao ano, e Sol-Saturno também, com certeza, uma vez ao ano. Agora, os 3 juntos simultaneamente já não é tão comum. E aqui eles estão juntos exatamente no mesmo grau. E Mercúrio se aproxima do Sol para fazer essa conjunção superior, que é a conjunção que acontece quando Mercúrio está em movimento direto. Ele entra numa nova fase, que é a sua fase epimeteu, desde o período em que Mercúrio estava retrógrado, por último, ele estava numa fase muito introspectiva, agora ele na fase de epimeteu, ele começa nesse processo de colheita de resultados de tudo que vinha sendo planejado, sendo pensado, sendo elaborado. Mas é muito interessante que essa conjunção Mercúrio-Sol ocorra numa conjunção exata com Saturno. Isso realmente não é tão comum. Você está vendo aqui Mercúrio a 9,44 de Peixes, Saturno a 9,44 de Peixes, o Sol está vindo ali a 9,30 de Peixes. Ou seja, Mercúrio fica casime com o Sol e nas mesmas horas ele está numa conjunção partil com Saturno. Então, a gente tem aí pela frente um ciclo mercurial muito mais circunspecto, muito mais uma mistura ao mesmo tempo de muita imaginação e criatividade, porque isso acontece no signo aquático de Peixes, porém, ao mesmo tempo, com um grande potencial de concretização, de solidificação das coisas, já que envolve o Saturno. Também um período em que os nossos pensamentos, a gente vai tentar estar com esses pensamentos mais disciplinados, mais focados, mais realistas. É outra situação, é outra configuração paradoxal, muito parecida com aquilo que a gente falou de Vênus conjunta Plutão em Aquário. Aqui nós temos um Mercúrio em Peixes, muito sonhador, muito imaginativo, porém em conjunto a Saturno, um planeta que representa o princípio da realidade, das coisas concretas, do senso de responsabilidade. Então, é muito interessante também observar como isso vai se manifestar
aqui não é tão incomum, embora Saturno passe por um signo a cada 29 anos, mas ele passa por aí 2 anos e meio, 3 anos, então, enquanto ele está por aí, Mercúrio, em algum momento, vai fazer essa conjunção. Mas, de novo, ter Mercúrio e Sol em conjunção partiu a Saturno simultaneamente no mesmo dia, no mesmo grau, isso não é tão comum, é uma conjunção especial. Então, a gente também vai falar mais disso lá para frente, para entender melhor como é que isso pode se expressar aí ao longo desse mês. E a gente, então, fecha o mês de fevereiro no dia 29. Alguém aí faz aniversário em 29 de fevereiro? 29 de fevereiro, fechamos o mês com Mercúrio bem sintonizado com Júpiter, o regente tradicional de Peixes. O Sol está vindo logo atrás, também já em orbe de sextil com esse Júpiter. E aí, assim, a gente conclui esse mês de fevereiro. Perceberam, gente, como é um mês curto, mas um mês cheio de acontecimentos diferentes, incomuns, interessantes e que vão realmente agitar bastante esse segundo mês do ano de 2024. Como se não bastasse, ainda temos o carnaval acontecendo bem na metade desse mês. Um carnaval que vai estar super turbinado pela conjunção de Marte e Plutão. Muita atenção com tudo isso que está vindo por aí. Então, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido claro o suficiente para a gente entender o que esse mês está trazendo aí pela frente. Então, é um mês de muita novidade, é um mês que tem um aspecto bombástico, sim, de coisas diferentes acontecendo. Mês de aniversários aí também nefastos, mas ainda assim a gente vai observar. Onde você estiver, eu espero que você tenha um excelente mês de fevereiro, que tudo isso aí venha a favorecer as mudanças necessárias e que elas ocorram de maneira positiva para você. Gostou desse vídeo? Deixa a sua curtida, por favor. Espalha o link para todo mundo que você sabe que curte astrologia. E se você quiser saber como tudo isso aí acontece no seu mapa pessoal, como é que tudo isso aí impacta a sua vida de uma forma mais direta e mais individual, me manda uma mensagem, agenda uma consulta e a gente vai olhar o que tudo isso aí está mobilizando no seu mapa e na sua vida. Muito obrigada, feliz mês de fevereiro para todo mundo e um ótimo carnaval. A gente se vê aqui no próximo vídeo.